Por que você, Sabrina, acha que isso acontece? Você que abriu o seu negócio. Eu sei que você está falando em relação à flexibilidade e tudo mais, mas você acha que isso é uma coisa que acontece no geral? Você acha que tem algum motivo maior que alavanca isso? Eu enxergo isso com duas frentes. Eu acho que a primeira é a vontade que a mãe tem. Mãe e pai, né? Mas no caso a mãe, estamos falando de mulheres. A vontade que a mãe tem de se adequar aos horários dos filhos, eu acho que é uma vertente muito forte para tomar essa decisão. Mas eu acho que também é uma resposta à sociedade em que nós vivemos e à valorização que as empresas dão para a mulher que retorna de licença maternidade. Não é incomum você estar numa empresa e perceber mulheres voltando de licença maternidade sendo desligadas da empresa em seguida. Quer dizer, passa o tempo que você tem de segurança, por lei, você é desligada. E a pesquisa diz que 70% das mulheres são desligadas até 2 anos depois que elas voltaram de licença maternidade. Então, 70% das mulheres ainda assim, não, acho que não é 70%, desculpa, acho que é 50%, agora eu não lembro, mas aí a gente coloca a legenda lá. Assim, por exemplo, você voltou de licença maternidade, beleza, ou você é mandada embora, ou você continua, só que num período de 2 anos, você é desligada. Desligada. Entendeu? Porque você tem esse período que você fica com o seu filho e tem toda essa adaptação, filho em casa ou na creche, e mãe trabalhando, precisando às vezes se ausentar e tudo mais, então isso acaba também atrapalhando no trabalho e você acaba sendo desligado de alguma forma. São várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem o lado da empresa que não valoriza e não apoia a mulher que volta mãe a trabalhar. E eu acho que também existe um lado mãe, eu penso que existe um lado mãe que é uma coisa muito comum hoje, né? Você alcança o seu ápice profissional e depois você é mãe, ou seja, as mulheres muitas vezes enxergam a maternidade como o limite do seu auge profissional. Depois que você é mãe, você já tem que conquistar tudo antes de ser mãe, porque muita mulher enxerga a maternidade como fim. Depois que eu sou mãe, eu não busco mais nada pra mim. O que é uma grande mentira. Eu fiz a minha pós-graduação, eu tinha 2 filhos. Eu me realizei profissionalmente depois de 3 filhos. Então eu acho que também é uma coisa importante dizer, até porque eu fui mãe com 27 anos. Então eu estava muito longe de conseguir uma estabilidade profissional ou alcançar o lugar em que eu queria estar profissionalmente. Puxando um gancho disso, o que você acha que você deixou de fazer depois que você virou mãe? E o que você acha que vai mudar na sua vida e, de fato, às vezes nem muda? Isso é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas podem achar que não é verdade. Mas depois que eu fui mãe, eu realizei muito mais do que antes de ser mãe. Eu acho que até por uma questão de tenho filhos e preciso me provar pra eles e pra mim principalmente. Eu preciso ser feliz. Preciso. Então, assim, eu nunca me anulei, nem passei perto de me anular depois da maternidade. Isso sempre foi uma questão muito forte pra mim. O que eu quis fazer, eu fiz. Eu viajei com criança pequena de colo, em viagens muito longas. Isso é uma coisa que a gente pode falar depois também, sobre como viajar com filhos. E deu super certo, e todo mundo se divertiu, a família inteira. Então, assim, eu fui quando Maria era bebê, depois eu fui quando João era bebê, tudo menos de 1 ano, pra viagens longas, porque a gente quis conhecer tal lugar. A gente nunca se privou, vamos para um lugar onde tem espaço kids, onde tem a estrutura para... Não. A gente sempre entendeu que somos pessoas individuais e é importante viver essa individualidade como mulher e como casal. Eu não deixei de fazer nada, assim, mesmo. Não deixei de viajar, eu não deixei de estudar, muito pelo contrário. Eu estudei depois de ser mãe. Quando eu tive minha primeira filha, eu estava me formando, eu estava no último ano de faculdade. Mas isso porque você teve sua rede de apoio que conseguiu te ajudar para que você pudesse fazer essas coisas. Eu mudaria só a palavra ajuda. Assim, ajuda eu tive do meu pai, por exemplo. Meu pai me ajudou, minha sogra me ajudou, beijo sogra, minha sogra me ajudou muito, veio pra São Paulo, ficou comigo. Mas assim, o Pablo, ele não é ajuda, né, gente? É pai. Exatamente. A gente é condicionado a falar a palavra ajuda, mas na verdade não. Na verdade é o papel do pai. Ele fez a obrigação dele direito. Isso eu falo muito pro meu marido. Eu falo muito pro meu marido isso, Ele fez a obrigação dele direito. Então assim, eu estudava aos sábados, fazia pós-graduação. Ele passava o dia com 2 crianças com menos de 3 anos, enquanto eu ia estudar todos os sábados durante 2 anos. Isso só aconteceu porque ele fez a obrigação dele, de ficar com os filhos dele enquanto eu ia estudar. Então, assim, certamente, eu acho que se você já tem esse condicionamento dentro da relação, tudo fica muito mais justo pra gente. Exato. Não é fácil, é justo, né, Ana? E aí, quando eu tive João na licença, eu tive todas essas questões, eu não queria parar de amamentar de jeito nenhum. Quando eu voltei, aconteceu isso que a gente tá comentando. A minha empresa era uma startup na época, a minha empresa me desligou.
Assim que eu voltei, na verdade era uma vontade minha e eu acho que a empresa acabou comprando essa minha vontade, a gente fez um acordo e eles me desligaram. Mas eu cheguei a procurar filial de escola de inglês, eu cheguei a procurar franquia de vários negócios, porque eu já tinha uma ideia, essa vontade de adequar os meus horários aos horários da família vinha crescendo cada vez mais e eu sentia que ali era o momento. E eu também aproveitei a licença de João Lucas para tratar um pouco mais de carinho o meu hobby, que sempre foi a parte botânica. Então eu fiz um curso na prefeitura de jardinagem, eu comecei a fazer workshop de arranjo e de montagem de vasos e esse tipo de coisa. Aí eu tive João. Quando o João desmamou, eu voltei a trabalhar no corporativo, porque é o caminho fácil, né? O caminho fácil é esse, o caminho difícil é empreender, mas o caminho fácil é você mandar o currículo e voltar para o mercado de trabalho. Sim, com certeza. E aí eu voltei a trabalhar de João depois que ele tinha desmamado, para uma área que nem era minha área, mas coube legal para a família naquele momento, então a gente entendeu que seria interessante e eu voltei. Quando eu entrei, a empresa já estava passando por uma junção global e eu já sabia que era um pouco instável, mas eu fui. Quando eu fui desligada, depois de 30 dias, 40 dias, eu estava grávida novamente, do terceiro filho. Então, sem chance de voltar a procurar emprego, né? Esquece. Passei a gestação. Isso também é uma outra coisa, que fora do Brasil é menos comum, né? Sim. Lá eles contratam gestantes, tá tudo bem, a pessoa tá grávida, né? Porque eu não deixo de produzir, ou de pensar, ou de raciocinar, eu continuo uma pessoa. Você continua tendo os seus skills todos com você, né? Independente de você estar grávida ou não. Talvez com algumas limitações, talvez você passe mal ou não, mas você continua fazendo o seu trabalho. Exatamente. Tanto que eu trabalhei até uma semana antes de eu parir. Então, eu também trabalhei nas minhas gestações até o limite. Mas, enfim, eu engravidei, então eu curti a gestação em casa, não trabalhei com as duas crianças, né, com os mais velhos. Depois que Matias nasceu, eu não tinha mais intenção de voltar pro mercado de trabalho, pro tradicional, né, do trabalho das 8 às 6, porque eu entendia que com 3 crianças eu tinha uma dinâmica muito diferente na minha casa. Então, mais do que nunca, eu queria estar ali com a família. E aí foi nesse momento que, na verdade, foi um sonho até com você que eu te contei isso, quando o Matias tinha alguns meses já, e eu tive um sonho muito louco com a Ana, que parece que virou uma chavinha e eu comecei a olhar com um pouco mais de cuidado e carinho pros meus hobbies, que era a parte botânica, e pensei, por que não fazer disso um negócio? Mas entendendo, obviamente, toda a complexidade, todo o trabalho que eu teria, né? Sim. Até porque nesse meio tempo, quando o Matias era um pouquinho maior, eu nunca me desliguei completamente da exportação, que é a minha área de estudo. Então, quando o Matias tinha 8, 9 meses, eu comecei a pegar contratos como PJ, como freela. Comecei a cuidar de contratos de exportação, fiz isso durante 5 meses. E depois disso eu trabalhei como consultora numa empresa para a área de exportação também. Ajudei com a parte de consultoria por 4 meses. Mas em paralelo, eu comecei a desenvolver o meu plano de negócios com a de Bloom, que é a marca que eu tenho hoje de arte botânica. Na época em que eu trabalhava com os contratos, já era insano trabalhar com 3 filhos em casa. Essa é a minha próxima pergunta. Como é que você acha que você deu conta de tudo, assim? Na verdade, hoje em dia você não faz mais tantos os contratos, mas eu lembro como era caótico, às vezes falar com você e você falava, tô trabalhando, tipo, as 3 crianças aqui, tô pirando, tô em call, blá, blá, blá. Eu nunca consegui terminar uma conversa com um cliente ou um call sem ouvir mãe limpar minha bunda. Nunca. Isso é impossível quando você trabalha em casa. Impossível, porque eu fazia você lembra, eu fazia meio período na empresa, que era lá na Berrini, e meio período em casa com os 3. Então, assim, é impossível você trabalhar e não ser interrompida. E, gente, isso, eu acho que é legal falar também, que isso ela acordou com a empresa dela. Eles toparam por saber do trabalho dela e saber como ela trabalha em casa e da responsabilidade que ela tem nas entregas das coisas que ela pega pra fazer. É legal falar isso também, porque, assim, a empresa conseguiu entender e aceitar essa condição dela de mãe, né, de 3 filhos, podendo, mesmo assim, ainda fazer o trabalho dela. E eu não sei se você sentiu isso depois da maternidade, mas pra mim é uma coisa super bacana que a maternidade promoveu na minha vida. Como você melhora a qualidade do seu tempo. Então, assim, depois que eu virei mãe, a qualidade do meu tempo e o que eu consigo entregar é surreal perto do que eu era antes da maternidade na minha vida, assim. Então, hoje, se eu tenho algo pra entregar, eu vou entregar. Antes, porque você não tem todas as obrigações, mas parece que a maternidade expande uma questão de organização mesmo do trabalho. Você precisa se organizar até para você conseguir viver,
Porque senão você não vai dar conta de tudo. É difícil, Exato, né? é muito difícil. Então, com as crianças em casa trabalhando, eu levava a Maria pra natação e tava com o diretor financeiro no telefone enquanto ela nadava e o João do meu lado brincando com as pedras. Você desenvolve mesmo, você vira um polvo, né? Você consegue fazer várias tarefas e mais do que isso, você consegue fazer várias tarefas bem, porque também não adianta fazer tudo meia boca, mas eu acho que a maternidade, ela te dá um alto nível de qualidade na entrega das tarefas. Pelo menos na minha vida isso foi muito forte.